Meus irmãos, é uma alegria muito grande quando nós podemos ver o povo de Deus reunido. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque nesta sexta-feira, Pastor Davi, nós poderíamos estar em muitos lugares. Nós poderíamos estar fazendo muitas coisas boas, Pastor Zito, mas nós escolhemos a melhor de todas elas, que é estar na presença do Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua escolha, por você estar aqui. Eu quero agradecer os irmãos. Estou em nome da Junta de Missões Nacionais, não só eu, Pastor Zito, a família, a nossa família missionária que está aqui, todos os demais missionários, e durante esse congresso nós vamos poder apresentar essa família que já é conhecida dos irmãos, dizer aos irmãos, muito obrigado. Nós, em nome da Junta de Missões Nacionais, trazemos um abraço do pastor Fernando Brandão, da nossa convenção. Agradecemos ao pastor Júnior, a igreja que nos recebe, a nossa convenção Centro-América, pastor Samuel, pastor Deuslírio, a todos os líderes que estão aqui, líderes das associações, os pastores que aqui estão, e a você, meu irmão, obrigado pela sua presença. Nós somos gratos a Deus por estarmos juntos. Deus tem mexido, irmãos, com o nosso povo. Eu fico às vezes, ao olhar a nossa história, pastor Valmir, e o irmão sabe que eu gosto de história, e em outubro de 1974, nós tivemos algo extraordinário acontecendo no Rio de Janeiro, e talvez você não saiba disso, mas a maior lotação que já aconteceu, no maior estádio do mundo, se podemos assim dizer, no Maracanã, não foi de um Fla-Flu, não foi de um Flamengo e Vasco. A maior lotação que nós já tivemos no Maracanã, com aproximadamente 220 mil pessoas, foi para a proclamação da palavra de Deus. Aquele estádio parou para ouvir a mensagem que Jesus é aquele que pode transformar e mudar a história de uma nação. Quando nós pensamos na nossa história, irmãos, quando nós pensamos no nosso mover, aquilo que Deus estava fazendo em nós e através de nós, no decorrer da história, nós notamos homens e mulheres de Deus, que não mediram esforços para tornar o nome de Jesus conhecido. A igreja multiplicadora nada mais é do que o resgate desta história, é o resgate dessa paixão em amar pessoas, em cuidar de pessoas, em alcançar uma cidade, amados irmãos, que está perdida. Quando a gente começa a pensar sobre isso, e hoje nós vamos começar a pensar assim, sobre qual a importância de uma igreja que se multiplica. E quando nós estamos falando aqui igreja, eu gostaria que você pudesse olhar ao lado, a igreja que está aí do seu lado. Olha para a igreja que está aí, dá um sorriso para ela. Aperte a mão dela. Esta é a igreja que se multiplica pela cidade. Você é a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus, e nós temos um grande desafio, irmãos, a começar a repensar verdadeiramente o que é ser igreja. Nós aprendemos nos últimos anos a irmos à igreja, mas nós esquecemos que nós somos a igreja. Nós levantamos domingo de manhã, viramos para os nossos filhos e falamos o que, filho? Vamos para a igreja, porque nós resumimos a igreja de Jesus a um lugar. Amados irmãos, a igreja de Jesus, ela não é um lugar, ela é um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E esta igreja, a importância de uma igreja que se multiplica. E quando a gente fala de multiplicação, pastor Davi, eu comecei multiplicação lá em casa, né? Olha aí o João Rafael. O pastor Samuel não gosta porque ele está com a blusa do Atlético Mineiro, ele é cruzeirense, ele fica sempre ofendido com isso. Mas essa é a minha família, a Samara, a Ana, a nossa filha que vai completar 11 anos. E eu sempre brinco que eu estou me sentindo agora como Abraão correndo atrás de Isaac. E tem sido um desafio. Depois de 11 anos, Deus nos presenteou o João, que é uma história linda de milagre. E Deus nos deu essa criança. O nome dele é João Rafael, porque ele foi agraciado por Deus, e Rafael, porque ele foi curado no ventre da mãe, por uma história de milagre extraordinária, que durante esses dias, se a gente tiver oportunidade, a gente vai partilhar com os irmãos, porque Rafael é para ele sempre lembrar, que o nosso Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas
vamos falar sobre uma igreja que se multiplica, uma igreja que vai pela cidade. Qual a importância de uma igreja que se multiplica? Quando nós pensamos, irmãos, a importância de uma igreja que se multiplica, é porque nós pensamos a importância de uma cidade transformada. E talvez um grande equívoco que a igreja do Senhor Jesus nesse tempo está cometendo, é achar que a cidade será transformada por algumas ações, e muitas dessas ações que não contemplam o Evangelho. O maior problema da cidade, irmãos, o maior problema que o Brasil vive, o maior problema que nós enfrentamos, não é necessariamente a ausência de educação. O maior problema que nós enfrentamos não é um problema econômico. O maior problema que nós enfrentamos na nossa nação se chama pecado. E nós vivemos num tempo tão confortável que às vezes nós esquecemos disso. E nós achamos que a cidade será transformada simplesmente por algumas ações. Irmãos, a cidade só será transformada dia em que gente, homens e mulheres forem transformados pelo poder do Evangelho. E às vezes nós vamos perdendo isso de direção. Nós vamos perdendo isso de vista, porque nós vivemos um tempo onde tudo é relativo, onde os valores absolutos da palavra de Deus estão sendo deixados de lado. E quando nós não falamos mais de pecado, de transformação, de mudança de vida, nós vamos nos perdendo e achando que a cidade vai ser mudada por algumas ações. Estamos agora vivendo em tempos de eleições municipais. Todo mundo tem a resposta da cidade. Todo mundo está vindo para solucionar o problema. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Sabe quem vai solucionar o problema de Cuiabá e do Mato Grosso? É o Senhor Jesus. É a igreja que é a resposta que o mundo precisa. Homem nenhum, irmãos, homem público algum, por melhor que ele possa fazer, ele não vai ter o poder transformador. Sabe por quê, meus irmãos? A cidade, somente uma pessoa pode transformar ela. É o Senhor Jesus. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder essa referência. Nós não podemos perder, meus irmãos, os nossos valores, que é a Bíblia como palavra de Deus. Não como contém. Não, ela é. Ela é Deus falando conosco. É por isso que um dos lugares que eu mais gosto de frequentar é a Cristolândia. Porque dentro da Cristolândia, todos os dias, nós enxergamos a prova viva da transformação. É ali que nós encontramos pessoas que, muitas vezes, aos olhos humanos, elas viraram lixo. Elas estão comendo lixo. Elas são a escória da sociedade. Elas são um problema da cidade. Até o dia em que elas têm um encontro com o Senhor Jesus. E quando o homem encontra Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Se nós queremos ver, irmãos, a nossa cidade transformada, se nós queremos ver uma igreja que transforma, a importância de uma igreja multiplicadora, é uma igreja que entende o seu papel transformador lá fora. É uma igreja que cumpre a missão de Jesus. É uma igreja que compreende que verdadeiramente, irmãos, Romanos 1,16 é uma verdade. Você lembra desse texto de cor? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também, vamos repetir juntos? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Um grande desafio que nós temos é o não negociar o Evangelho. Se nós pensamos em uma igreja que multiplica, uma igreja que transforma, uma igreja que vai pela cidade, é uma igreja que tem a palavra de Deus, irmãos, como prioridade, é o Evangelho transformador. E eu já quero lhe dizer uma coisa, igreja multiplicadora, nem algo de metodologia. Se alguém lhe falar que isso é possível transformar e crescer a igreja, isso não é verdade, porque o que faz crescer a igreja de Jesus é o Senhor Jesus, é o poder da palavra de Deus que busca o mundo perdido. Durante esses dias aqui nós não vamos falar de receitas mágicas, mas nós vamos falar de mudança de vida, porque o que os batistas brasileiros estão precisando, irmãos, não é de um congresso,
O que os batistas brasileiros estão precisando, meus irmãos, nós não estamos precisando de uma proposta de crescimento, nós estamos precisando de uma mudança de vida. É de mudar a nossa postura, é de mudar a nossa realidade diante da palavra e das pessoas. Nós podemos ter os melhores métodos, nós podemos ter as melhores metodologias, nós podemos ter até no afã de dizer que temos a melhor teologia, mas se isso servir apenas para ficarmos sentados aonde estamos, isso não terá valor algum diante daquilo que o Senhor espera de nós. Porque o Senhor se preocupa com a cidade. É por isso que o Senhor usa o profeta Jeremias para dizer o seguinte: o povo estava exilado, era um momento de cativeiro. Olha como é que o Senhor se preocupa com a cidade. Você está preocupado com Cuiabá? Está não? Jesus está. Olha o que ele diz: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa. Esse é o nosso problema, irmãos. Muitas vezes nós estamos pensando em nós mesmos, mas nós não estamos pensando nas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes quando a gente pensa em mudança da cidade, muito influenciado pelo tempo em que vivemos, a gente pensa na mudança cultural, na mudança social. Nós pensamos em diversas mudanças do contexto da cidade, mas nós esquecemos que a principal mudança que uma cidade precisa é reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. Se isso não acontecer, irmãos, ela pode ter a melhor educação, ela pode ter o melhor saneamento, ela pode ter uma estrutura extraordinária, mas debaixo de cada telhado, ali estarão homens e mulheres vazios, sem fé, sem esperança e sem salvação. Como nós podemos pensar numa igreja que se multiplica? Homens transformados vão gerar famílias transformadas e, consequentemente, cidades transformadas. Vamos repetir isso juntos? Homens transformados vão gerar famílias transformadas e, consequentemente, cidades transformadas. Nós queremos cidades transformadas, mas sem viver uma igreja que se multiplica. Nós queremos ver o índice de criminalidade baixar. E até fica um questionamento grande, pastor Valmir, que a gente precisa parar e dizer, porque às vezes nós temos confundido conversão com adesão, e não existe conversão sem mudança de vida. Eu fico a pensar como nós abrimos a boca para dizer que somos 30 milhões nesse país e nada muda. Era para a criminalidade abaixar, era para a corrupção ser extinguida do nosso meio, mas sabe por quê? Nós temos confundido conversão com adesão. E uma igreja que se multiplica é uma igreja que vai para a cidade, e é uma igreja que entende que a vida discipular leva pessoas ao crescimento em Cristo, a ser instrumento vivo para uma sociedade morta. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso papel como igreja é ser instrumentos vivos para uma sociedade que clama, sem fé, sem esperança, sem salvação. E às vezes nós estamos tão aquietados dentro das nossas igrejas, nós estamos numa vida tão confortável, e graças a Deus a nossa família vai bem, e nós não sabemos o que é uma família que sofre, o que é uma família em desespero, o que é um casamento que está se destruindo. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais tempo de crente a gente tem, menos a gente se relaciona com pessoas do mundo. Essa é até a linguagem que a gente usa. Existe uma pesquisa que mostra que cristãos com acima de 20 anos de igreja, 40% deles não se relaciona com nenhuma pessoa não cristã. Sabe por quê, irmãos? Às vezes aquela linguagem nos incomoda, o fedor do cigarro nos incomoda, só que a gente esquece que há poucos anos atrás, muitos de nós estávamos lá da mesma maneira. Graças a Deus, Deus usou alguém que com amor e misericórdia veio até nós, que estendeu a mão e entendeu que ele era um instrumento vivo numa sociedade morta. Uma igreja que se multiplica é uma igreja que vai para a cidade.
Uma igreja multiplicadora é uma igreja que ama a sua cidade. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que se incomoda com as pessoas que estão sofrendo, que sente a dor do outro, que tem compaixão, que olha para o outro não apenas por olhar, mas olha intencionalmente e vê o sofrimento. Qual foi a última vez que nós paramos para perguntar para o nosso vizinho de porta: como você está? Eu sempre digo que essa é uma pergunta mortal. Perguntar a alguém como você está, é estar disposto a parar 40 minutos para ouvi-la. E aí a gente já mudou. Agora a gente diz assim: tudo bem com você, né, meu irmão? A gente já afirma que ele está bem. Já notou? Tudo bem com você, né? Sabe por que a gente afirma que ele está bem? E se ele falar assim: não estou não, a gente já tem uma resposta, como o nosso bom evangeliquez: vai ficar em nome de Jesus, Deus abençoe, estou indo embora. O problema é seu, cada um no seu quadrado. Nós esquecemos que somos um corpo, nós esquecemos que precisamos uns dos outros, nós esquecemos o que é a mutualidade. E esta igreja não é uma igreja multiplicadora, esta não é uma igreja que foi para a cidade, esta é uma igreja que está em si mesmada. Olha para a sua história, e olhando para a sua história ela contempla. Não há nada de errado, se tem alguém que gosta de história sou eu. Mas o problema é quando nós vivemos apenas do nosso passado. Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter novidade de vida, experiências diárias com Jesus. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que vai para a cidade. E aí eu começo a lembrar de alguns exemplos do Novo Testamento. Você lembra desse homem? Lucas capítulo 19 conta a sua história. Quis pegar nesta noite 3 personagens, irmãos. Quando a gente pensa em mudar uma cidade, uma igreja que se multiplica, uma igreja que transforma onde ela está, uma igreja que alcança as pessoas, que quer ver a sua cidade transformada, ela precisa lembrar que uma cidade transformada será fruto de homens transformados, que vão gerar famílias transformadas. Lembra de Lucas capítulo 19? Cidade de Jericó, um homem que não tinha muita estatura. Jesus entra naquela cidade, e ali tinha um homem chamado Zaqueu. Todos nós sabemos que Zaqueu era o chefe, era um coletor-chefe, e por ser Jericó um importante centro comercial, Zaqueu, talvez se fosse hoje a Lava Jato ia dar uma olhada para ele, saber o que estava acontecendo por lá, mas Zaqueu estava se dando bem. Zaqueu estava aproveitando a oportunidade para levar um dinheirinho por fora, para naquela proposta levar alguma coisinha a mais na coletoria. E o que às vezes nos incomoda, irmãos, nesse tempo, é muitas vezes ver homens e mulheres que se dizem cristãos fazerem a mesma coisa que Zaqueu, levando um pouquinho por fora. Lá estava Zaqueu. Isso fez de Zaqueu ser um homem odiado. Isso fez de Zaqueu ser uma pessoa que a maioria das pessoas, com toda certeza, não gostaria de alguém que pudesse levar vantagem. Mas é interessante, irmãos, que aquele lugar sendo próspero, o chefe da coletoria também era um homem próspero. Nem precisa dizer porquê. Zaqueu facilmente podia se enriquecer, não de maneira lícita. Mas um dia, diz a palavra de Deus, ali estava passando Jesus. E ele, ao olhar para Jesus, diz o texto, ele era um homem de pequena estatura, ele sobe no sicômoro para ver o que estava passando por ali. E Jesus chegando diz: Zaqueu, hoje eu vou à sua casa, desce depressa. E apressando, diz o texto, que Zaqueu desceu, e você conhece. E as pessoas começavam a murmurar: como é que pode ele ser um hóspede de um homem como esse? Mas sabe qual foi o resultado da vida de Jesus na casa de Zaqueu? É o que a Bíblia nos diz. Sabe por quê, irmãos? Um homem como encontra Jesus, a sua vida é transformada. Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe quem é a única pessoa, irmãos, que pode fazer um coletor e impostor devolver dinheiro? É Jesus. A Lava Jato está tentando aí de todo jeito e não consegue. Mas Jesus, apenas com uma visita, ele muda a história de um homem. Ele mudou a história desse homem. E eu fico pensando, irmãos, quem era este homem depois do encontro com Jesus? Uma igreja que se multiplica, ela preocupa-se com homens como Zaqueu.
Porque a transformação da cidade, ela não virá apenas por ações humanas, mas a transformação da cidade, ela virá pelo encontro de homens e mulheres com o poder do Evangelho. Agora, o grande desafio, talvez, desse tempo, é que há muitas pessoas que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela não é a palavra de Deus, para que pregar o Evangelho? Mas nós acreditamos, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela transforma e regenera o homem. Quer mais um exemplo? Tínhamos um outro problema social. Marcos capítulo 5. Talvez eu e você jamais poderíamos imaginar o que a mãe deste homem passou. Talvez eu e você jamais poderíamos pensar o que a mãe deste jovem enfrentou, o que o pai dele enfrentou. E só quem é mãe e pai sabe o quanto dói no nosso coração quando os nossos filhos passam por situações que às vezes nós não temos nem como intervir. Eu fico pensando, você lembra dessa história do gadareno? Era um problema social. A Bíblia diz que ele era dominado por um espírito mau. E sendo dominado por um espírito mau, meus irmãos, ele morava no cemitério. Já pensou essa vida? Que vida triste, que vida terrível. Morava num cemitério e mais, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Nos dias de Jesus nós tínhamos cidades grandes, e ele estava numa região de várias cidades. Mas eu fico pensando que as pessoas conheciam a família desse rapaz. E eu fico imaginando quantas vezes os seus pais não tentaram de alguma maneira levá-lo para casa. E talvez ele poderia ficar até algum momento, mas daqui a pouco o problema estava armado. Imagino ele, às vezes eu sou um camarada interiorano, irmãos, e quem vem da roça igual eu ouviu muito rádio, e quem ouve rádio facilmente cria as histórias. Fica imaginando, porque no rádio é assim, né? Televisão hoje é fácil, mas quando você ouvia rádio, aí você ficava criando aquela história. E quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando essas histórias. Eu fico pensando na mãe desse rapaz, todos os dias levantando e pensando que meu filho está lá no cemitério. Eu fico pensando que quando a Bíblia diz que tentavam prendê-lo com corrente, que provavelmente algumas vezes os seus pais tentaram levá-lo e prendê-lo. Como muitos pais e muitas mães têm feito hoje com filhos atolados no crack. Quantas reportagens a gente não vê aí todo dia? Pai prendeu o filho em casa, mãe acorrentou. Mas esse aqui tinha um problema, podia acorrentar, porque além de tudo que ele sofreu, ele era dominado por um espírito mau. Acorrentava, ele quebrava, ele gritava, ele andava nu. Esse era seu estado, era um problema social, era um problema onde ele estava. Mas irmãos, por maior que seja o problema, o dia em que o homem encontra com Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Esse homem teve um encontro com Jesus, e nós conhecemos a história, e o texto diz, irmãos, que aquele que passava noites gritando, se ferindo com pedras. Agora, irmãos, o texto diz que quando chegaram perto de Jesus, eles viram um homem que estava dominado por demônios, e eles ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Que ele voltou para casa. E é o primeiro missionário enviado na Bíblia, você sabe disso, né? Porque ele tenta ir com Jesus, e Jesus fala o quê? Volta para casa e prega para os seus. Isso aqui para nós é um grande exemplo, que a gente acha que quem só pode pregar é quem está há 20, 30 anos na igreja. Voltou, era endemoniado há 20 minutos antes. Agora, ele foi ser missionário em 10 cidades, Decápolis. Volta e fala para o seu povo. Recém-convertido, sabe por quê? Porque Jesus acredita nas pessoas, Ele acredita em mim e você, e Ele volta para casa. E eu fico pensando, sabe o quê? Que quando Ele volta agora em perfeito juízo, se você é de cidade do interior igual eu, você já viu que cidade do interior tem um sistema de comunicação incrível, a pessoa chega numa ponta e na outra todo mundo já sabe. Olha lá, menina, o Valmir, filho da Maria, está aí hoje, você viu? Voltou metido lá de São Paulo, você viu agora como é que ele está?
é desse jeito. Na sua cidade talvez não seja assim, mas na minha pequenininha era assim. E eu fico pensando no dia que ele voltou. Sabe, pastor Davi? E ele voltou agora. E ele voltou vestido. E ele voltou cumprimentando as pessoas. E talvez as pessoas olharam para ele e disseram assim: vamos ver até quando? Vamos ver até quando? Vamos ver até que dia que ele vai ficar com essa roupa bonitinha. Só que passou o primeiro dia, só que passou o segundo dia, só que passou o terceiro dia, passou o quarto dia, e nada dele fez agora dar o show que ele dava antes, nada dele quebrar as coisas dentro de casa, nada dele ser aquele homem terrível que ele era. E as pessoas começam a perguntar: o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com um homem chamado Jesus, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Sabe por quê, irmãos? Porque uma cidade transformada é uma cidade onde a igreja vai e proclama o nome de Jesus, e as pessoas são mudadas pelo poder de Jesus. Isso é uma igreja multiplicadora. Agora eu termino contando para você. Eu te falei da vida do Zaqueu, eu te falei da vida do ex-endemoniado gadareno, mas eu quero te contar a vida do Isaac. Aí você diz assim: pastor, esse aí é o filho de Abraão? Não, esse é outro Isaac. Eu tive a honra de conhecer esse menino, talvez num dos momentos mais difíceis da sua vida. Era domingo à noite, terminou o culto, um irmão amado da igreja disse: pastor, o filho do meu melhor amigo está preso. Eu queria muito que o senhor pudesse visitá-lo. Ninguém pode entrar no presídio, mas nos informaram que apenas pastores têm a autorização de visitá-lo. Me contou a história. Esse jovem é o Isaac. Naquela semana, na quinta-feira, estava eu. A história do Isaac: eu começo a conviver com o Isaac, e ele deixa a cela pela primeira vez e vem conversar comigo. E ele me começa a contar a história. Um jovem que foi criado apenas com o seu pai, sua mãe faleceu na infância. Seu pai, um homem muito sério, muito trabalhador, criou os seus filhos com muito amor. Um homem que deu a vida para criar os seus filhos, fez o melhor que podia como pai. Criou os seus 3 filhos da melhor maneira. Mas um dia o Isaac começou a se envolver com más amizades e foi atraído pelas drogas. Talvez você conheça essa história. Ou talvez nessa noite você vi e me diz: pastor, eu estou vivendo essa história. Eu vivo essa história na minha família. E assim foi Isaac. No auge da sua juventude, com condições financeiras, ele começou a se envolver com pessoas que não eram as melhores companhias. E numa dessas caminhadas, sendo atraído por amizades ruins e pelas drogas, ele foi preso e acusado de estar traficando. A fisionomia do Isaac destoava de todos os demais presos. No fundo daquela cela fria, numa manhã de quinta-feira, ele saiu de lá e começou a contar a sua história. E nós tivemos a oportunidade de falar para o Isaac que tinha alguém que poderia mudar a história dele. E esse alguém era Jesus. Deus começou a trabalhar no coração do Isaac. Deus começou a mexer no coração do Isaac. E todas as quintas-feiras nós começamos a nos encontrar. E Deus foi abrindo portas, e o Isaac saía da cela e nós passávamos 30 minutos juntos, orando, estudando a palavra. E Deus começou a mexer no coração dele. Veio o julgamento na primeira instância, e Deus fez algo que jamais ele esperava. O Isaac foi livre. O Isaac saiu numa noite, no dia pela manhã nós estávamos juntos, mas 6 meses depois, o Isaac foi novamente julgado em segunda instância. A promotoria recorreu, e foram dias de luta, de dor, mas mais uma vez, o Isaac foi livre. O Isaac começou a entender quem era Jesus. O Isaac começou a compreender
aquilo que Jesus estava fazendo na sua vida. Ele entregou a sua vida para Jesus. Fruto desse encontro com Jesus, Isaac começou a caminhar no Evangelho, a caminhar com pessoas e a se relacionar com pessoas cristãs. E ali ele conheceu a Lorena. A Lorena era sobrinha de uma líder de pequeno grupo na nossa igreja. E os dois começaram a se relacionar. Eu tive a alegria de casar o Isaac com a Lorena. Eu tive a alegria de ver o Isaac sendo batizado. E hoje, o Isaac, aquele menino que talvez alguns anos atrás poderia ser um problema para a sociedade, é um grande empresário. Mas a minha maior alegria de ver o Isaac, Pastor Júnior, não é saber que ele é um grande empresário, porque isso ele poderia se tornar sem ser até mesmo um cristão. Mas a minha maior alegria de ver o Isaac é quando, por várias vezes, ele me manda, hoje estamos em cidades diferentes, fotos, e ele diz: pastor, eu acabei de sair de mais uma escola, e hoje nós tínhamos 70 crianças, e eu pude falar para elas de Jesus, e dizer que não vale a pena usar drogas. Quem fez isso, irmãos? É o Evangelho. Isso é uma igreja que se multiplica. Isso é uma igreja que vai pela cidade. Uma igreja que entende o seu papel, que compreende, irmãos, que alcançar a cidade é alcançar homens transformados. Porque homens transformados vão gerar famílias transformadas. E famílias transformadas, irmãos, vão gerar cidades transformadas. É aquele casal lá no seu bloco de apartamento que era um inferno, até o dia que aquele homem conhece a Jesus, e você começa a não ouvir mais as brigas, você começa a não ouvir mais aquele falatório, mas você começa a ouvir o som sendo ligado com uma canção que fala de Jesus. Aquele condomínio não é mais o mesmo. É porque aquele homem, é porque aquela mulher teve um encontro pessoal com Jesus. É disso que nós estamos falando, irmãos. É acreditar. Uma igreja que se multiplica é uma igreja que acredita no poder do Evangelho, onde os seus membros não têm vergonha de onde estão, assumirem que servem e glorificam a Jesus. É disso que nós estamos falando. É disso que nós vamos falar aqui até domingo. Nós estamos falando de pessoas que estão sendo transformadas. Se nós queremos ser uma igreja que se multiplica, irmãos, quando pensamos em uma igreja que se multiplica, nós não estamos pensando numa estrutura que se multiplica. Nós não estamos pensando em programas que se multiplicam. Não. Nós estamos falando de homens e mulheres apaixonados por Jesus, que estão tão cheios de Jesus, que eles não conseguem se conter, que eles não conseguem guardar isso para si. Irmãos, tem muita gente sofrendo. Eu queria que você parasse agora por um minuto e pudesse pensar aonde você está. Curvasse a sua cabeça e pudesse parar e pensar em alguém que você conhece, que anda de mal a pior, que talvez está como aquele gadareno, que talvez está como Zaqueu, que talvez está como Isaac. E você olha para aquela pessoa, e você, ao ver aquela pessoa, quantas vezes você até mesmo pensa no seu coração, quanto aquela pessoa precisa de Jesus. Talvez esta pessoa seja um amigo de trabalho, talvez esta pessoa seja um colega de faculdade, talvez esta pessoa seja o seu filho, talvez esta pessoa seja o seu marido, talvez esta pessoa seja a sua esposa, talvez seja o seu avô, talvez seja o seu tio. Eu queria que você olhasse para ele agora, e eu gostaria que você parasse e pudesse perguntar a si mesmo: o que eu fiz nos últimos 12 meses
para que esta pessoa pudesse ter um encontro pessoal com Jesus. É muito fácil, irmãos, nós falarmos que aquele vizinho do andar de cima é um problema. É muito fácil a gente chegar no síndico e dizer que a pessoa do lado da nossa casa vive numa briga infernal. Isso é o mais fácil. O difícil é dobrar o joelho, orar por ela e bater na porta daquele apartamento e dizer: eu tenho um presente para você. Existe uma esperança para a sua família, o nome dela é Jesus. É sobre isso que nós vamos falar aqui esses dias. Porque uma igreja que se multiplica, ela é importante, porque ela vai transformar a cidade. Não apenas pelas suas ações. Ela pode ter o melhor projeto social para a cidade, mas se isso não incluir o evangelho, nós podemos transformar muitas coisas, mas caráter não será mudado, porque quem muda caráter é o Senhor Jesus. Mudança de vida, transformação, conversão, arrependimento, confissão de pecado, isso só o sangue de Jesus pode fazer. Eu sei que você pensou por esta pessoa, eu sei que você já está imaginando sobre esta pessoa, mas eu queria dizer uma coisa: a sala da sua casa, o seu sofá, pode ser o instrumento de transformação para esta vida. Durante esses dias você vai ouvir aqui muitas histórias de transformação. Histórias de transformação à luz do sofá, à luz da sala, à luz da cozinha, à luz da mesa de jantar. Quando nós abrimos as nossas casas para sermos uma igreja que se multiplica, levando a transformação a homens e mulheres, porque homens e mulheres transformados vão gerar famílias transformadas, e nós teremos cidades transformadas. Eu queria convidar você a ficar de pé, a nossa equipe de música, que pudesse estar aqui conosco, e nós vamos cantar logo depois. Não sei se eu vou deixar os meninos em situação difícil, mas se nós pudéssemos cantar aquela canção que diz: como um farol que brilha, eu quero ser, Senhor, eu quero iluminar essa cidade, eu quero fazer diferença onde eu estou. Quero te dizer a você uma coisa: Deus te colocou num lugar estratégico, dentro do estado do Mato Grosso. Deus te colocou dentro de uma universidade, Deus te colocou dentro de uma empresa, Deus te colocou dentro de uma rua, dentro de um bairro. Sabe quando você se preparou para fazer aquele concurso, que você achava que você foi brilhante, e você foi, mas antes de você ser brilhante, teve um cara que brilhou mais do que você. O nome dele é Jesus. Sabe por quê? Porque foi Ele que te colocou lá. Porque quando você pensava que você estava ganhando um grande emprego, sabe o que Ele estava te dizendo? Você está ganhando um grande campo missionário. Sabe quando você entrou naquele projeto de mestrado que você estava sonhando? Que Deus te colocou lá, e você olha para trás e fala assim: gente, como é que eu passei nesse negócio? Vou te dizer hoje, foi Jesus. Sabe por quê? Porque Ele te colocou lá. Não é para você ir para a universidade e sair dizendo que a Bíblia não existe, perder a sua fé. Não, é para você lá dentro mostrar para aquelas pessoas, homens e mulheres, cheios de conhecimento, mas vazios de significado de vida. Porque o homem, quando ele não tem Jesus, ele não tem significado. Assim era a minha vida, aos 13 anos de idade. Mas no dia em que eu conhecia Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nós vamos lhe falar sobre estas coisas durante esses dias, e você vai poder tomar uma decisão. Sabe qual é a decisão? Ouvir tudo isso aqui e dizer: é bonito, é legal, eu concordo, e segunda-feira continuar tudo da mesma maneira.
Esse negócio de ganhar gente para Jesus é problema do pastor Samuel e do pastor Júnior. Ele é que é o pastor, ele que tem que ganhar gente. Não, querido, Jesus deu a ordem de fazer discípulos. Foi para mim e para você, foi para nós. E todos nós fomos chamados para sermos instrumentos de Deus. Agora, quero desafiar você a hoje a dizer: Senhor, eu quero começar esse congresso, mas eu quero começá-lo da seguinte maneira: eu quero abrir meu coração a partir de agora. Eu estava com dúvidas, eu cheguei aqui resistente, eu até vim porque o pastor falou tanto que eu tinha que vir, que eu vim. Eu vim quase que para agradar o pastor. Mas eu queria dizer uma coisa a você: o supremo pastor, que é Jesus, é que te trouxe aqui. E eu queria desafiar você hoje a orar aonde você está e a dizer: Senhor, eu quero estar com meu coração aberto aqui esses dias. Eu quero que o Senhor tire agora da minha mente, do meu coração, tudo aquilo que eu vim fechado, tudo aquilo que eu vim assim, cheio de coisas para, vou logo caçar, vou ver qual é o problema para me questionar ali e criticar esse negócio. O pastor Valmir tem uma expressão que ele diz assim: é o Zé Encrenca. Eu sou o Zé Encrenca, eu não sei nem o que é, mas eu já sou contra. Talvez se seu coração chegou aqui assim, queria convidar você a curvar a sua cabeça e a dizer assim: Senhor, eu quero de hoje até domingo entender a tua vontade. Eu quero compreender o que o Senhor quer comigo nesse tempo. Eu quero entender, eu quero que o Senhor fale meu coração. Eu quero que o Senhor me incomode, Espírito Santo. Assim como o Senhor, quando falava, fez arder o coração dos discípulos a caminho de Emaús, faz o meu coração arder aqui durante esses dias. Mexe comigo, mexe no meu coração, porque faz muito tempo, Senhor, que o meu coração não arde mais. Faz muito tempo que eu não consigo enxergar a gente que está sofrendo. Faz muito tempo que eu não sou a mesma pessoa. Faz muito tempo que tudo isso que foi dito nessa noite está longe da minha vida. Diga isso para o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo testemunho de homens e mulheres que o Senhor permitiu, ó Deus, os evangelistas narrarem, contarem histórias de homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Senhor, os homens podem até mesmo chegar a questionar a veracidade da tua palavra. Os homens podem questionar, ó Deus, se a Bíblia é ou não é a tua palavra. Mas ninguém vai conseguir questionar um ser humano que teve um encontro pessoal com Jesus. Senhor, mexe no nosso coração aqui esses dias. Mexe, Senhor. Mexe, Senhor, o teu povo. Nós não precisamos de mais um congresso. Senhor, nós não precisamos de mais uma reunião. Senhor, nós não precisamos de mais um ajuntamento. Senhor, nós precisamos de uma mudança de vida, meu Pai. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos: incomoda o nosso coração. Incomoda, Senhor. Às vezes nós nos aquietamos, ó Deus, no nosso tempo que a gente tem de igreja, e a gente abre a boca para dizer: eu tenho 20, eu tenho 30 anos de igreja. Mas, Senhor, nos últimos 30 anos a nossa história não foi marcada pela transformação de nenhuma outra pessoa. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, a nós, ao olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e nós não amarmos estas pessoas como o Senhor as ama. Senhor, uma igreja que se multiplica é uma igreja que quer ver homens transformados, uma igreja que acredita no poder do Evangelho, uma igreja que acredita que o Senhor está vivo. E o Senhor pode mudar a cidade de Cuiabá, o Senhor pode mudar as cidades que estão ao redor, o Senhor pode mudar o estado do Mato Grosso, o Senhor pode mudar o Brasil, e nós acreditamos nisso, meu Pai.
Sabe por quê, Pai? Porque a Tua palavra nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvação, para mudança. E essa mudança começa de agora. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu fazia coisas erradas, se eu era envolvido com pornografia, eu não vou ser mais. Se eu tinha uma vida promíscua, eu não vou ser mais. Porque agora eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos ser imitados por outras pessoas, que as pessoas vejam Jesus através de nós. Mexe no nosso coração aqui esses dias, Senhor, e nós vamos cantar uma canção agora, e nós queremos fazer dessa canção, Senhor, o encerrar dessa primeira noite, pedindo que o Senhor mexa no nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se o Senhor falou contigo, faça dessa canção esta oração nessa noite, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
vamos chamar aqui à frente o pastor Daniel. Ele é o coordenador local do Congresso Multiplique 2016. Ele tem alguns recados importantes para nós no final desta primeira noite do nosso congresso. Tá bom? Então preste muita atenção. Eu quero, antes de passar a palavra para ele, lembrá-lo que a cantina está aberta, vai ficar aberta durante todo o nosso congresso, e hoje, especialmente, nós serviremos um caldinho de feijão, preparado com muito carinho para você, tá bom? Agora o coordenador local. Irmãos, o pastor Daniel trabalhou muito até agora. Eu creio que uma maneira de nós expressarmos a nossa alegria neste início é aplaudir o pastor Daniel. O aplauso é para ele mesmo, amém? Eu sei que no coração dele, ele já dedicou a Deus toda a honra e toda a glória, mas nós precisamos reconhecer esse trabalho que foi feito com tanto carinho para nos atender, para servir ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, tá bom? Vamos aos avisos. Meus irmãos, nosso congresso está apenas começando, glória a Deus, não é? Com o coração ardendo de amor, amor recebido, amor que já foi derramado em nossos corações. E como o pastor Júnior tantas vezes gosta de falar aqui do púlpito, esse amor já foi derramado. Agora nós temos que mexer as águas, movimentar as águas desse amor, para que essas águas cheguem e se espalhem pela cidade. Amém? Para tocar o coração e saciar a sede desse povo que está precisando de Jesus. Eu quero dizer o que já foi dito aqui também, de que esse é um congresso regional, mas eu quero trazer aqui os nomes das igrejas que estão presentes no nosso congresso. Nós temos aqui 20 igrejas, amém, irmãos? Que estão aqui espalhadas, representadas aqui no nosso auditório. Eu vou falar o nome destas igrejas. Se você é desta congregação, desta comunidade, você, por favor, fique de pé na medida em que eu for falando aqui. Batista Lírio dos Vales, Congregação Lírios de Nova Mutum, Congregação Nova Brasilândia, Igreja Batista Boas Novas, Igreja Batista Água Viva, Igreja Batista Boas Novas, aqui está repetindo, IBBN, Igreja Batista da Vitória, Igreja Batista de Poconé, Igreja Batista Fonte Viva, vai ficando de pé aí, Igreja Batista Jardim das Palmeiras, Igreja Batista Jardim Industriário, Batista Lírio dos Vales, Batista Memorial de Cuiabá, Batista Nova Esperança, Nova Vida, Memorial, Fonte Viva, Igreja Batista em Pedra Preta, Igreja Batista Pedra 90 e Primeira Igreja Batista Filadélfia. Amém? Vamos aplaudir estas igrejas, esses irmãos. Vocês são muito bem-vindos. E a PIB de Cuiabá agora, por favor, fique de pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Meus irmãos, amanhã, 8h30 da manhã, estaremos aqui a postos para dar continuidade ao nosso congresso. Temos muitas surpresas. Igreja Batista Pimenta Bueno, de Rondônia. Bem, tem mais alguma igreja que está presente, eu não citei aqui, por favor? Jardim Novo Horizonte, Cuiabá, vamos aplaudir também. Nova Jerusalém, obrigado, pastor Deslírio. Amém, Deus abençoe. Então, queridos, amanhã às 8h30 retomamos aqui nossa programação, teremos uma plenária amanhã, muita adoração, e após o intervalo teremos um painel. Você não pode faltar nesse painel. Todos os nossos palestrantes estarão aqui respondendo várias perguntas que talvez você tenha sobre Igreja Multiplicadora, os princípios da Igreja Multiplicadora, a praxis da igreja, RD, coisas que você já tem lido, visto na internet. Vai ser uma oportunidade de você fazer perguntas e obter aqui algumas respostas, sem dúvida alguma. Querido, eu quero encerrar lendo para você uma frase que veio ao meu coração dia 31 de janeiro de 2016. Foi meu primeiro domingo, depois do período de férias, em 2016, em que eu retornei à igreja após as férias, e eu lembro que eu estava ali atrás, e uma pessoa, um jovem recuado ali atrás, e eu me aproximei dele e descobri a seguinte história, de que naquele domingo ele ia se matar.
mas ele entrou na igreja, entrou neste templo, e ali no fundo tomou uma decisão de não fazer mais isso. E no dia 31 de janeiro de 2016, Deus me fez amar a igreja de novo, de uma forma nova, num novo ano de 2016. Dia 31 de janeiro de 2016, Deus me deu feliz ano novo. E Ele me deu uma frase e eu anotei, eu nunca mais esqueci. Hoje nós estávamos aqui falando de igreja, e eu lembrei desta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Igreja, palavra doce na boca de Jesus e nos lábios de quem está precisando de vida. Um homem ia se matar, mas resolveu vir à igreja. Amém, irmãos? Bendito sou. Vamos aplaudir ao Senhor? É o Senhor da igreja. É o Senhor da igreja. Pai, muito obrigado, porque Tu és o Senhor da igreja. Tu és o cabeça. Nós somos, ó Deus, a Tua igreja. Uma igreja bonita, porque o Senhor nos vê como uma igreja bonita. Igreja na Tua boca é uma palavra muito doce. Por favor, Deus, transmita aos nossos lábios essa doçura também, esse amor, essa identidade, essa empatia, essa, Senhor, esta convicção de que somos um em Cristo. Oh Senhor, o Senhor aboliu absurdamente toda a parede de separação, profundamente, Deus, para que nós fôssemos um, e aí o mundo creria. Deus acende, reaquece, reacende, reativa, em nome de Jesus, nesses dias, a começar em mim, que o Senhor vá realmente quebrantando os corações e renovando o nosso ardor evangelístico, o nosso amor, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que o que o Senhor começou no dia de hoje, o Senhor complete, muito, muito ainda, Deus, em nossa igreja, a começar em cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça imensa e que percorre as ruas dessa cidade, a consolação enorme e ampla do Espírito Santo, seja sobre todo o Teu povo, Senhor, sobre todas as igrejas aqui reunidas, ó Pai, e sobre essa cidade, Deus, que amamos tanto, porque nós amamos as cidades, nós amamos quem o Senhor ama, e o Senhor ama a cidade, nós amamos também. Agora e para todos sempre, ó Deus. Amém e amém. Até amanhã, queridos, em nome de Jesus, logo cedo.